Olá novamente, pessoal. Nós estamos na nossa terceira microaula, e nessa aula eu vou começar a mostrar para você como é que a gente trabalha com o processo, como é que a gente trabalha com a linguagem Java, né, e trabalha de uma forma que não seja decoreba, né, trabalha com a forma de interpretação da linguagem. Eu vou continuar com a análise do código anterior, creio que minha tela está compartilhada, tá, com o código da tela anterior, que esse código, né, da aula anterior, que esse código, esse microcódigo que eu fiz aqui para vocês, para demonstrar. Bom, dentro da linguagem Java, nós podemos fazer comentários. Se você quiser fazer comentário com a linha, você coloca barra, barra e coloca olá. Olá não, perdão. Você coloca qualquer texto, tá? Mas é um comentário de apenas uma linha. Se eu quero comentar várias linhas, eu coloco ó, barra asterisco, termino com asterisco barra. Esse asterisco do meio não precisa, né? Isso aqui foi a IDE que inseriu para mim, mas não precisa. Bom, o mundo Java, ele basicamente pode classificar qualquer palavra que você digita no Java em quatro categorias. Ou ele vai ser uma palavra reservada, né? Uma palavra reservada, ou ele vai ser uma classe, ou ele vai ser um método, ou ele vai ser uma variável. Né? Então, basicamente, o mundo Java, naquilo que você digita, ele se enquadra nessas quatro categorias. Tem exceções? Tem exceções, tá? Mas a sua grande maioria você pode classificá-la com essas quatro palavras. Primeiro, o que é palavra reservada? Palavra reservada, a minha ideia é coloca tudo de cor azul aqui, ó. Public, class, public, static, void, string, são palavras reservadas da linguagem. Pessoal, o que é palavra reservada? Né? Palavras reservadas são, porque como eu preciso pegar esse código aqui que está escrito em linguagem de alto nível, eu preciso compilar, as palavras reservadas, ela pertence, né, ela faz parte do compilador. Que o compilador, o que o compilador faz? Ele precisa transformar esse texto num formato que você entenda, né? Que você entenda não, que a máquina virtual Java entende. Quem é o compilador Java? Esse comando aqui, ó, Javac. Tanto o Javac como o Java que eu listei usei na aula anterior, eles são instalados via JDK. Quando você instala o pacote JDK, ele instala tanto a ferramenta Javac como a ferramenta Java. Então, o Javac ele é um compilador Java, né? E toda linguagem de programação, não só o Java, existem palavras reservadas. Na prática, o que são palavras reservadas? Palavras reservadas, ele ajuda você ao programador escrever menos. Porque na prática, quando eu pego esse Javac e digito, por exemplo, Javac, opa, na tela aqui deu um tilt aqui, vamos lá. Javac prog 1.java, quero compilar esse programa de novo. Como eu faço isso? Esse programa, ele pega e vai usar essas palavras reservadas que eu usei aqui, ó, e tem uma ordem cronológica para você usar essas palavras reservadas, cronológica e espacial, né? Ele vai substituir isso aqui por linhas de código. Então, em vez de o programador escrever essas linhas de código, eu simplesmente escrevo essas tags, né? Ou seja, essas palavras reservadas que que durante o processo de Java ele vai substituir por uma ou mais linhas de código, né? Então ele facilita bastante a vida do programador. E toda linguagem de programação tem suas palavras reservadas. A minha ideia aqui, ele já seleciona, ele já interpreta o meu código e aquilo que for palavra reservada, ele coloca de cor azul, ok? Então é isso que são as palavras reservadas, tá? A classe é o quê? Eu vou simplesmente mostrar para você como é que identifica aqui dentro do seu código. Classe é toda palavra escrita com inicial maiúsculo. Então, isso aqui é uma classe, system. E string também é uma classe. Ah, professor, mas aqui o string está escrito de cor azul, né? Porque essa ideia está configurada para colocar ela também de cor azul. Mas string não é uma palavra reservada. Iniciou com letra maiúscula significa que é uma classe. Ah, mas o que é uma classe? Isso aí a gente vai aprender no decorrer do curso. Estou só mostrando o processo de identificação visual. Então, aqui nesse meu código, eu tenho a classe system e a classe string. Prog1 também é uma classe.
né? Qual a diferença dela? Porque inicia com letra maiúscula. Qual a diferença da classe prog1, da classe string e da classe system? Não, desculpe, da classe system, da classe string para a classe prog1. É porque neste caso aqui, a classe prog1 eu estou criando. E por que eu sei que eu estou criando? Pela presença anterior ao nome dela dessa palavra reservada class, né? Então, eu estou criando essa classe. E a classe, no caso da classe string e da classe system, eu não estou criando, elas já existem, né? E eu simplesmente estou usando. Mas tá, onde é que elas existem? Ela existe, né, quando você instala aquele pacote JDK, que está lá na sua aula 1, quando eu comentei na aula 1 sobre JDK, ele instala uma série de classes para mim, para que eu possa usar essas classes, né, na construção do meu programa. Então, classe string e classe system, elas já estão prontas, foram criadas, né, por quem desenvolveu a linguagem, e ela está pronta para me utilizar. E elas são instaladas juntos, são disponibilizadas para mim quando se instala o JDK, né? E o que é método aqui dentro da minha linguagem? Método é toda palavra seguida de parênteses. Então, main é uma palavra seguida de parênteses, então eu reconheço ele como um método. Println é uma palavra seguida de parênteses, então eu reconheço também como um método, né? Então, tanto main como println são métodos. Qual a diferença aqui do println para o main? Existe uma diferença aqui. Ó. Veja que no println ele é antecedido por palavras reservadas, né? E ao final dele tem uma chave. Essa chave pode vir ao final, como pode vir abaixo, né? Não importa. Eu gosto de colocar ao final do nome do método. Então, a diferença é que esse método eu estou criando, ou seja, eu estou programando. E esse método aqui é um método que já vem pronto para mim usar, né? Quem instalou? Ele foi instalado com aquele conjunto, com o JDK, né? E o método é o quê? Método é uma ação. Ou seja, se eu fosse trazer para a realidade, para a realidade, por exemplo, eu poderia falar assim, ó, meu filho, eu quero que você vá lá na quitanda e compre um açúcar para mim. Ou seja, eu definir uma ação para o meu filho. Quando eu faço isso, quando você define uma ação para alguém, pode ser que você precise passar insumos para esse alguém. E esses insumos, eles são ditos aqui na programação como parâmetros. E o que são os parâmetros? São aquilo que aparece dentro do parêntese. Então, existe ação que você precisa passar insumo. No caso, quando eu peço para o meu filho ir comprar um açúcar, um insumo que eu tenho que passar para ele é o dinheiro. Então, o dinheiro é o parâmetro que eu passo para ele. E quando você chama um método, né, ou seja, uma ação, essa ação, ela pode retornar alguma coisa ou não. No caso do meu filho, o retorno que eu quero é que ele me dê o pacote de açúcar, né? Já que eu pedi para ele comprar o pacote de açúcar, eu passei dinheiro, que é o parâmetro, e espero receber um retorno, que é um pacote de açúcar. Né? Quantos parâmetros eu passei para o meu filho? Só passei o dinheiro. O que ele me retorna? Ele me retorna alguma coisa, somente um, que é o quê? Que é o pacote de açúcar. Então, a palavra que vem antes do main aqui significa o que ele vai retornar para mim. Void aqui significa nada, nulo, né? Na verdade, não tem esse significado, mas por esse contexto, sim. E o parâmetro que eu estou passando é dinheiro. No caso do println, eu não estou criando esse método, eu estou usando. Esse método espera receber um parâmetro, que é esse texto aqui. E o que esse método está me retornando? Ele não está me retornando nada. O que esse método faz? Ele imprime alguma coisa na tela, mas para mim, que o chamou, ele não está retornando especificamente nada. Mas eu vou mostrar essa diferenciação no decorrer do curso. Por que eu sei que esse método, eu estou programando ele, estou criando ele? Por causa das palavras reservadas que tem antes do nome dele e por causa das chaves que tem ao final do nome dele. Por que esse aqui eu sei que eu não estou programando? Porque não tem essas palavras reservadas e não tem uma chave no final, tá? Mas isso aqui é um método. E o que é uma variável? Bom, variável, se não for palavra reservada, classe ou método, só pode ser variável, tá? Variável é alguma palavra que você cria, né, para que, é, para que você guarde um valor temporário nela. Então, nesse caso desse código aqui, o que é variável? É isto, né? Já que ele não é um método, porque não tem uma abertura de parâmetro ao final dele. Não é a classe, porque não inicia com letra maiúscula. Tá? Não é a palavra reservada, porque não foi selecionado de azul aqui. Então, só pode ser um método. A mesma coisa que quando eu analiso essa linha. System é o quê? É uma classe, né? Out é o quê? É uma variável. Println é o quê? Um método.
E o que que isso aqui é? O parâmetro que eu estou passando para este método. Bom, pessoal, essa aula era isso, né? Próxima videoaula a gente continua com o modelo explicativo, tá? A aula não fica muito longa. Até mais.